Olha, o governo, e em particular a Secretaria de Estado da Educação, tem feito todos os esforços para superar essa ideia de um conflito, essa ideia que seria trazido por essa paralisação, ou essa greve proposta para quarta-feira. Isso nós já manifestamos à própria diretoria do sindicato, discutimos aqui todos os itens que envolvem a reivindicação da pauta e estamos trabalhando para que haja uma resposta, mais uma resposta, né, do governo às diversas reivindicações, mas preservando, acima de tudo, os canais de comunicação, de conversa que estão abertos, que se mantêm abertos já desde o início do governo Beto Richa, e que valorizam, acima de tudo, a construção de um diálogo sustentável, permanente, e que tem servido para superar as maiores dificuldades ao longo do tempo. Algumas questões nós já estamos encaminhando, já encaminhamos até resposta aos professores, né, tanto pelo canal do sindicato quanto pelos canais diretos dos núcleos, né. Há algumas questões pendentes que estamos tratando, mas entendemos que a greve ela pode ser evitada à medida em que essa comunicação, essa confiança que tem sido construída ao longo dos anos se mantenha e a gente possa estar conversando sem a necessidade desse conflito. Houve uma reunião nos últimos dias entre representantes do governo do estado e representantes da APP Sindicato. Como foi esse encontro? Como foi essa reunião, secretário? Nós estivemos reunidos com a diretoria do sindicato na última quarta-feira, né? E a conversa tem sido sempre num tom amigável, na busca do entendimento e dentro dos próprios limites, né, que o momento que o governo vive, e especialmente em função das especificidades desse ano, né, nos impõe. No entanto, há uma pauta central de discussões que vem sendo objeto de maior atenção, que é a questão do pagamento dos atrasados, que é a questão da ampliação da hora-atividade e a própria revisão salarial em função da data base que se aproxima. Para todas essas situações, o governo está organizando um conjunto de respostas. E a gente entende que são respostas que irão atender os interesses maiores, as necessidades maiores dos professores em relação às expectativas, em relação àquilo que se considera importante no processo de valorização e de remuneração dos servidores da educação. E essa conversa, esse diálogo e essas propostas, elas independem, né, da ideia de se ter uma greve para negociar isso. Essa negociação sempre foi mantida, sempre foi conduzida em alto nível, com elevado respeito pelos dois lados, e a gente espera que assim que se mantenha. Esta é uma categoria, a dos professores, que sempre recebeu do governo do estado um carinho especial, uma atenção diferenciada. Houve muitos avanços, principalmente na questão salarial e na situação, nas condições de trabalho. Olha, eu diria que muito mais se fez nesses 3 anos e meio de governo do que em muitos outros anos de gestões que nos antecederam. Em relação às próprias políticas de remuneração, o então candidato Beto Richa assumiu o compromisso de promover a equiparação, né, do salário do magistério aos demais servidores de nível superior do Estado, e isso ocorreu. Isso, inclusive, em valores superiores à própria variação do piso nacional do magistério, e isso e até de forma antecipada o que era a proposta de governo, que seria em 4 anos, isso ocorreu em 3 anos, promovendo aí uma elevação salarial acima dos 50%. Mas próprio aumento da hora-atividade é importante destacar. Desde o ano passado, mais 2 horas foram concedidas na jornada de trabalho do professor.
aquilo que hoje os professores reivindicam é inferior a uma hora de ampliação, significam poucos minutos, né? Menos de meia aula, um terço de uma aula, e isso sendo feito, o governo vai além daquilo que já é reconhecido até de forma nacional. Vários outros estados praticam a mesma fórmula, no sentido de que a jornada de trabalho hoje no Paraná já cumpre ao que determina a lei do piso nacional do magistério. Então, fazendo isso, o governo vai além do que a própria lei determina, reconhecendo a importância disso, reconhecendo que o tempo dedicado ao preparo de aulas, enfim, a apropriação pedagógica desse tempo mais pelo professor é importante para melhorar a qualidade. Agora, todas as determinações que acontecem, todo entendimento que se faz em nível nacional é de que esse é um processo gradativo, e assim tem sido. Então, já houve um avanço importante em relação a essa questão no Paraná, e a gente espera que esse avanço continue, mas é importante também que os próprios professores vejam isso como uma iniciativa de apoio do governo à sua melhor condição de trabalho, e não tão somente uma reivindicação como quer, de forma simplificada, tratar isso hoje os sindicatos dos professores. Estamos conversando com Paulo Schmidt, secretário da Educação do Paraná. Secretário, eu gostaria que o senhor falasse também sobre os investimentos em infraestrutura, reformas e construção de escolas. Olha, essa é uma questão muito importante, né? O governo vem investindo muito na infraestrutura das escolas, priorizando realmente o atendimento à educação segundo a própria marca desse governo, que é a de que a educação é prioridade absoluta nas suas ações, e inaugurando até novas formas de execução das suas políticas educacionais, principalmente valorizando a participação da comunidade, assegurando com que os recursos sejam aplicados de forma mais direta nas escolas, quer dizer, que eles todo recurso da educação, quanto mais perto da escola, quanto mais próximo da escola estiver, melhor o resultado, sem dúvida alguma, e fazendo com que, principalmente, a população possa participar mais desse processo, valorizando o trabalho das escolas, apoiando os diretores, reconhecendo, enfim, todo esforço, toda dedicação, compromisso que os professores do Paraná têm com a melhor educação da sua juventude, das suas crianças. Secretário, os pais e alunos certamente neste momento estão preocupados com a possibilidade de greve nesta quarta-feira. O que o senhor diz para os pais dos estudantes? Olha, nesses momentos que antecedem uma situação como essa, que se anuncia, de uma greve, de uma paralisação, muitas coisas são ditas aos pais e aos alunos. E eu aqui quero manifestar a posição oficial e formal do governo. Primeiro, o governo do Paraná tem feito todo o esforço para cumprir com uma agenda junto aos professores, junto aos servidores da educação, fazendo com que a valorização aconteça, fazendo com que os avanços aconteçam, tanto na questão salarial, quanto nas questões da jornada de trabalho, e outras que são consideradas também como muito importantes para que a nossa educação melhore. Muitas vezes a gente escuta inverdades, né, até incentivo à paralisação dos alunos, dizendo que o governo não cumpre seus compromissos, enfim. Quero tranquilizar a população nesse sentido, de que nós estamos em dia com uma agenda, e essa agenda ela não se esgotou, ela continua sendo negociada, e essa negociação ela é permanente, ela é contínua e sempre tratada com a devida importância, com o devido respeito pelo governo. Então, eu quero pedir aos pais, aos alunos, enfim, à população do Paraná, para que possa trazer tranquilidade nesse momento ao processo, para que possam, acima de tudo, buscar a garantia do direito de atendimento aos alunos, que é o que nos preocupa muito, né, fazendo com que, acima de tudo, esse direito seja respeitado. E deixando claro, né, que todos os esforços, todos os investimentos que vêm sendo feitos na educação priorizam a condição de trabalho, priorizam a remuneração e a valorização dos professores e funcionários, e os resultados que nós temos já são extremamente consistentes nesse sentido. Então, que a população
procure sempre fortalecer a escola pública, participar do dia a dia, também ter por parte da própria comunidade, da própria equipe escolar, esse reconhecimento, esse respeito, tanto que haja qualquer problema maior em relação ao atendimento aos alunos, que é a nossa grande preocupação. O senhor entende que os pais devem encaminhar os filhos para a escola? A informação, nós temos monitorado essa questão junto às escolas e nós temos a informação de que a grande maioria das escolas, ela vai manter a condição de funcionamento normal. Então, que os pais possam estar procurando o diretor, a equipe da escola e garantindo que seus filhos sejam atendidos nesse dia, né? Porque simplesmente o anúncio da greve acaba gerando dúvidas, incertezas, e os pais acabam muitas vezes impedindo seus filhos de ir até a escola. Então, que eles procurem a escola, se certifiquem disso, porque a grande maioria das escolas irá estar funcionando e nós estamos assegurando todas as condições para que isso aconteça normalmente, que esse funcionamento aconteça normalmente. Obrigado pela entrevista, obrigado pelas informações. Olha, eu é que agradeço esse espaço, a oportunidade dessa manifestação, agradeço aos ouvintes, enfim, destacando a importância dessa audiência e estou à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer futuro contato. Ouvimos o secretário da Educação do Paraná, Paulo Schmidt.